E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Carlos Eduardo Lima aqui, mais uma entrevista para o site Célula Pop. Essas entrevistas por vídeo agora vão ser tradicionais, então a gente está aqui com mais uma convidada muito bacana, que é a Juliane Mucuri, que é escritora, que é doutora e mestra em literatura pela UNB, e a Julie está lançando um livro que está em fase de financiamento coletivo no Catarse, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é o Renato o Russo, que é um livro super interessante para quem é fã da Legião Urbana, da pessoa do Renato, e é um livro muito que traz algumas informações que a gente vai falar aqui também, que eu acho que são informações muito novas, muito frescas para quem é interessado nesse grupo de rock tão importante. Posso falar de cadeira porque participei da equipe que concebeu o texto, que ajudou, que trabalhou nele. Então, sei do que estou falando, mas ninguém melhor do que Júlia aqui para falar sobre isso. Júlia, como é que você está, meu amor? Tudo bom? Tudo ótimo, super feliz de estar aqui contigo, comparsa. Comparsas, parceiros. Vamos então, já que somos parceiros, vamos tentar fazer aqui um bate-papo super íntimo, né? Que, como os outros que a gente teve ao longo desses últimos tempos, para a gente falar para o fã, né? Dar uma visão assim super de dentro, né? Para o fã ficar muito louco para adquirir o livro, para correr atrás do financiamento coletivo, porque ele não vai estar fazendo nada mais do que a obrigação dele de fã, né? Porque o fã vai atrás de uma coisa nova. E eu acho que o livro tem uma coisa muito nova, Júlio. O que você acha que esse livro tem que os outros não têm, que os outros trabalhos até agora, que não foram poucos sobre o Renato, deixaram passar, assim? Eu acho que é uma soma de tudo, porque para executar esse trabalho eu tive que ler tudo que foi feito antes, né? Então, tem vários autores que falaram sobre Renato academicamente, então comparando Renato Russo com Cazuza, falando do viés romântico nas letras do Renato, falando do trovador, que daí é uma aproximação com o trovadorismo muito clara, né? Muito delicioso de se fazer, etc e tal. Os biógrafos, o da Pieve e o Carlos Marcelo, que juntos contam a história do Renato desde a infância até a morte, né? Uhum. A Cristininha Fuscaldo, que além de ser dona do selo Garoto FM Books, publicou a discobiografia legionária, né, que é um compêndio que ela fez quando, lá por 2008, mais ou menos, lançaram um box de livros e ela fez uma análise de cada um deles. Então, depois de ler tudo isso, eu queria muito responder a tal pergunta, né? Renato é poeta? E aí Uhum. eu fui descobrindo que ele é muito mais que isso, assim. Ele foi um artista fenomenal. Ele tinha um livro, que agora foi publicado também, The Four Second Street Band, em que ele Uhum. conta a história do Eric Russell, que era uma persona, que ele imaginou um personagem que morreria no fim da vida de câncer de pulmão, que desenha um pouco do que ele idealizou para a própria vida e não realizou, né? Porque ele morreu muito cedo. Então eu fui entendendo que o Renato tinha uma estratégia muito clara, assim, ele era muito tímido, ele era um sujeito super fechado e ao mesmo tempo muito genial. Então uma personalidade interessante de lidar, né? Que muitos atestam assim, nossa, a convivência com o Renato era uma coisa muito difícil, né? Ele não convivia com a banda nos shows, Uhum. nos churrascos, nos jogar futebol. Não Ele dá nem para acreditava imaginar muito, isso, né? né? Porque ele era fiel e ele ficava decepcionado quando ele descobria que um artista de quem ele era fã era esportista ou ia Sim. contra o que o espírito do rock prega, né? Que é Uhum. essa coisa introspectiva do álcool, das drogas, né? Do sofrimento. Sim. E aí eu fui percebendo, eu falei, peraí, existem dois. Existe o Renato Manfredini Júnior, que a mãe dele fala lá quando ela fez uma declaração na morte, esse é meu. E existe o Renato Russo, que é de vocês, Uhum. que é essa persona, gente, esse cancionista que se lança para o mercado numa tentativa de ter um personagem que quando a gente assiste as entrevistas, a gente vê ele quebrando isso o tempo todo, até na impostação vocal, Sim. no posicionamento, no jeito com que ele falava com o jornalista, com quem para quem ele estava concedendo a entrevista. Então a novidade é o meu olhar, porque daí eu falo de todos os álbuns, todas as letras de canção dele, escritas por ele em conjunto e sozinho também, Uhum. para tentar chegar no cerne desse projeto artístico.
Então, quem é fã da Legião vai ver muita coisa que já conhece, mas junto comigo vai numa viagem a fundo, numa tentativa de entender o ídolo, né? Entender quem foi essa pessoa, o que ele quis e por que ele sofreu tanto. É. Essa ideia de que o Renato era mais de um, né, de que era o Manfredini e que era o Russo, isso de uma certa forma, quem é fã mais dedicado assim, meio que intui isso, né? Sente isso de alguma forma. Mas eu acho que a novidade do Renato o Russo é justamente isso ser colocado, é como que isso fosse provado, né? É como se houvesse uma forma empírica de demonstrar que havia isso, né? Com os conceitos que você usa, né? Fala um pouco desses conceitos do cancionista que você foi buscar, que eu achei que é aí que está a grande abordagem, o ponto de partida para você conseguir chegar nesses conceitos e tal. Porque quando você fala poeta, se você pensa, eu estava dentro da academia, né? Era um Uhum. doutorado em literatura brasileira na Universidade de Brasília. Então eu precisava ser muito séria e comprometida com a teoria literária para ver se o que ele escreveu cabia ali. Sim, porque Há poeta é muito espaço. banalizado esse termo, né? Todo mundo é poeta, né? Todo mundo é poeta, É. né? E ele negava ser poeta, né? No último show que ele realiza, quando ele dedica para o Cazuza, ele fala: Cazuza é poeta, eu sou letrista, Uhum. né? Então, também parte desse personagem que ele cria para ele mesmo, né? Ele não quer admitir, mas ele sabe que ele sabe o que ele fazia com as palavras, né? E aí, como eu estudo sujeito contemporâneo, tem várias teorias interessantes da gente pensar. E quem estuda letra de canção e literatura cai no Luiz Tati, Uhum. né? Então, pronto, você já fica sabendo. Se a sua vontade é fazer esse tipo de estudo, o Luiz Tati vai ser sua fonte de pesquisa. Sim. Ele tem um termo maravilhoso, que é o cancionista, que Uhum. ele define como um certo malabarista. É esse cara que é capaz de escrever uma letra de canção, Uhum. escrever uma melodia e fazer com que essa coisa toda junta vire uma bomba atômica, assim. A Então ele tem o dom performance também, né? que é um terceiro elemento muito do Renato Russo, né? Sim. Porque para além da performance tem aquela voz, é o Gerry Adriani do rock, né? Então Isso. assim, essa tríade que o Renato evoca para si, ser extremamente talentoso musicalmente, ele era muito cosmopolita, ele ouvia de tudo, né? Você vê o que ele produziu sozinho, os álbuns em italiano e inglês, e vê o que ele escreve, porque tem letras como Fábrica, Índios, Perfeição, para não citar Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, que são as Sim. mais conhecidas, Metrópole, que você para e pensa assim, era um crítico social muito aguçado, ele estava no tempo dele, ele não estava alienado, né? Ele queria falar sobre esse sujeito do agora, do contemporâneo, que está perdido, que está lacerado, que sofre, Uhum. que é desrespeitado, falar sobre as minorias, né? Então ele trouxe para o rock and roll uma letra de respeito. Uhum. Aí fala, pô, mas musicalmente eles não foram nada. Tá, mas eles eram punks. E o punk está pouco interessado em O seguir punk qualquer tipo de. permite isso, né? O punk O punk quer permite e até bagunçar, né, deseja, Céu? né? É, permite e Ele quer deseja. desconstruir, ele quer o anti-música, ele quer Uhum. a anti-música, a anti-coisa, né? E aí começa com o Luiz Tati, e eu fui vendo que tem vários teóricos contemporâneos, como o Bauman, o Lesch, Ben-Shahram, que falam desse sujeito do agora, que é como se a gente fosse assim, um grande coração exposto. Uhum. Né? E quando a gente analisa os discos do Renato, desde a Legião Urbana até o Tempestade, a gente vê que, para além dele perceber o tempo e viver no tempo e relatar esse tempo na letra que ele escrevia, ele também era extremamente sensível. E era Uhum. doído para ele viver e Sofrimento o perceber tempo o todo. outro, Sim. né? E, uma coisa que o livro trouxe, e que isso é uma sacada que eu ouço Legião Urbana desde que começou. Então, assim, é muito familiar para mim, é uma das minhas bandas preferidas, assim, e tal. Mas uma coisa que o teu livro tem e que surge muito naturalmente, eu fiquei muito, me dei muito conta disso. Nossa, isso é isso mesmo. Eu não tinha parado para pensar nisso. É que você divide de uma certa forma a obra do Renato entre os três primeiros discos e do Quatro Estações em diante como sendo uma outra onda. E você alega isso de uma maneira muito coerente e que fez muito sentido à medida que eu li o texto, que é o material dos três primeiros discos já traz em si aquela coisa de Brasília pré-existente ao grupo, né?
as canções que foram gravadas à medida que foi acontecendo, o sucesso foi vindo e tal, mas que são dessa primeira fase. Quando acaba esse estoque, né, que o terceiro disco é, de uma certa forma, o compêndio daquilo que ficou faltando gravar, no Quatro Estações já é um outro Renato. É o Renato já afetado por esses 3 primeiros discos. Como que você chegou a essa conclusão? O que eu repito, parece meio óbvio, mas eu, como fã, nunca tinha me dado conta disso. E olha que eu ouvi, tenho todos esses discos, então são todos conhecidos meus. Isso é muito importante para entender a banda. É muito inter... é fundamental para entender a banda, entender o momento histórico, Sim. porque quando a gente tem Legião Urbana 2 e Que País é Este, a gente tem a maioria dessas letras sujeitas a um contrato com a gravadora, então tinha-se pressa em produzir material. Uma coisa meio industrial. O Renato tinha muita coisa dele, então assim, você vê que no 2, no Que País é Este, grande parte das letras é de autoria exclusiva do Renato. Só que são coisas que ele escreveu Faroeste Caboclo com 19 anos, Céu. 19 anos de idade, o cara escreve Faroeste Caboclo. Então, assim, essa primeira fase é a fase do punk rock. É a fase de um letrista que quer protestar. Protestar contra o mundo, contra o outro, contra os pais, contra a vida. É o jovem entediado, é o jovem que vai estudar química, é o jovem que não quer prestar vestibular. Esse é o contexto do Renato Russo. Era adolescente, ele estava saindo da adolescência quando ele escreveu essas coisas. E aí acaba o repertório. E aí eles conseguem mudar contrato, eles conseguem ter uma outra relação com a gravadora e entre a banda, né? Renato Rocha sai, acontece uma quebra definitiva nas coisas que estão acontecendo e vem as 4 estações. As 4 estações representadas por todas as estações do ano, essa coisa cíclica, de mudança, de circularidade que representa as 4 estações, é também um novo movimento. E o Renato fala, a gente queria provar que a gente fazia música, até porque eles tinham mais recurso. Entram outros músicos, a gravadora dá grana, eles conseguem tempo, e o Renato nesse tempo já está afim, por exemplo, ele tinha grana, ele foi para os Estados Unidos, ficou 3 meses, arrumou um namorado que ele trouxe com ele, então assim, ele viveu coisas, experienciou coisas que ele não tinha vivido antes, né? Isso oportunizou também uma virada no que ele queria dizer, como intenção de autor mesmo, assim, o que eu quero dizer daqui para frente. E o interessante é que você observa também que as letras, a partir daí, começam a ser partilhadas. Então, se você tem muito Renato Russo em autoria exclusiva antes, depois ele começa a dizer que tudo foi feito junto com Dado e Bonfá. E era, porque eles sentavam no estúdio, começavam lá, rolava a melodia e rolava a letra, e ele ia colocando tudo junto com todo mundo, né? Mas é uma virada fundamental. E o que acontece na década de 90, de 1990 para frente, e isso é fundamental nessa mudança de chave do sujeito que escreve, o Renato Manfredini Júnior, é a descoberta da AIDS. Né? Ele era HIV positivo. Isso reflete também na internação do Renato. Ele faz um rehab e ele começa a viver os 6 anos até o fim da vida dele, de maior produtividade de todos os tempos, que é quando ele senta com... que as pessoas não percebem, né? As pessoas estão sempre... E é fundamental, porque daí... Os discos, os últimos, a galera, depois eu não me interessei mais. Eu ouço muito isso. E são os discos que eu acho que são mais complexos da Legião, são a partir do 4 Estações para frente. Você não acha? Mas fica, né? Porque sim, fica total, e eu digo isso, porque daí esse sujeito mergulha em si, né? Sim. E aí tem várias questões. Ele está desiludido com a indústria, ele está desiludido com as parcerias, né? Ele vê que o mercado é um mercado. Ele não gosta de fazer show. As interações em show para ele são muito difíceis. A gente está falando de shows para um público de 20, 30, 40, 50 mil pessoas. A gente está falando de uma banda de rock que lota a Metropolitan. Então, ele começa a entender o lugar dele no mundo e ele começa a não ficar confortável e cada vez mais solitário, cada vez mais sozinho. Renato morre sozinho no apartamento com o pai e a única cena, o único relato do corpo, do estado do Renato que a gente tem está na biografia do Dado. Porque é o único relato quando o Dado conta que recebeu uma ligação e chega lá e o estado do Renato, que é um fiapo humano. A gente não viu nada disso. Não. Foi se fechando. E tem gente que diz que não aguenta ouvir Tempestade, né? Tempestade é uma bad trip.
tem gente que gosta muito da Tempestade, mas eu acho que aí já é por uma memória afetiva mesmo, o pessoal meio que chegou na Legião Urbana por esse disco por uma questão cronológica, a galera ouvindo música nessa época. E quem Boa. é fã do início tem uma dificuldade com Tempestade. Eu, como fã, vou falar de fã, porque a gente não teve chance de falar sobre isso enquanto a gente estava vendo o livro. Mas, assim, eu gosto muito do Uma Outra Estação. Eu acho esse Uma outra disco estação. eu acho ele melhor que a Tempestade, eu acho ele mais coeso, e eu acho ele, de uma certa forma, menos opressor do que o A Tempestade. Porque eu acho que é um disco póstumo ali, a gente já sabia o que tinha acontecido, o olhar de trás para frente ajuda. Mas eu acho a música, Uma Outra Estação, uma das melhores gravações da Legião Urbana. Eu acho arrepiante aquela música. Não, e você sabe que é interessante você falar isso, porque ele é feito, é um disco feito de material descartado. Sim, pois Então, é. assim, coisas que foram trabalhadas em estúdio há muito, inclusive Dado, Viciado, que é uma antiga, Sim, antiga. clássico obscuro da banda, né? E outra, assim, o Trilha, é doloroso ver a entrevista do Trilha em que ele fala que produzir esse CD foi horrível, porque foi muito recente a morte do Renato, Sim, foi né? logo depois. Foi logo depois. Eles queriam lançar para pegar a esteira, né, dessa coisa, porque o Tempestade aconteceu a mesma coisa. Uhum, Você imagina? É uma carta de despedida em que ele brinca com um livro do Shakespeare, que também, que é o último, que tem sim, esse mesmo título. Só que ninguém sabia que o Renato ia morrer. Todo mundo sabia que ele estava muito mal, que ele sim. estava doente, ele já não conseguia fazer os compromissos no estúdio e ele era muito cri-cri, ele era extremamente profissional, que é outra coisa que nos leva para a feição poeta dele. Ele tinha um extremo compromisso com a letra. Uhum. Não era qualquer coisa. Ele trabalhava muito nelas, assim. Se Devia você vê a descartar primeira muita versão, coisa, né? Tipo, isso não ficou bom, vou começar de novo. a primeira versão de Eduardo e Mônica e a segunda versão de Eduardo e Mônica. Sim, Não só a sacada comercial que ele tinha, que isso não é todo artista que tem, sacada comercial para uhum. coisa, mas a sacada da alma da coisa também. Ele conseguia casar isso tudo. É. Essa questão da Legião, quando a Legião surge, né, ali no início dos anos 80, era uma coisa para nós. Eu morava no Rio, né? Moro em Niterói, mas morava no Rio. E a gente estava muito acostumado com Paralamas, com Kid de Abelha, com Blitz, que era uma coisa assim que era mais leve, né? Era o cotidiano leve da juventude carioca. São Paulo já era uma outra onda, um troço mais cinzento, mais intelectualizado, né? Rolava isso. Mas quando a Legião chega, ela é um troço novo, porque ela traz essa letra do Renato com um engajamento que era político ao mesmo tempo e sentimental já, do cara que era um desajustado de todo jeito, porque ele não concordava com a política e não concordava com o que ele sentia. Então era um sofrimento que cabia muito bem na gente na época, a gente com 14 para 15 anos, essa época a gente sofre demais. Então cabia muito. Você vê também isso, essa distinção desse rock de Brasília, você que é de Brasília, como é que era para Uhum. você lá essas bandas? Como é que você começou a gostar de Legião? Isso é uma pergunta que eu sempre quis fazer, nunca te fiz. Eu comecei a gostar de Legião porque tocava na rádio o tempo todo, Uhum. né? Então, assim, você decorar Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica e ter essas coisas era glamuroso, né? Era É, demais a gente você também fazia conseguir isso. fazer, né? Era o máximo. Claro, claro. Só que você tá inserido no universo, porque a gente ouvia muita rádio. Acho que não faz muito sentido para o sujeito que nos ouve agora, mas para a gente na década de 80 e 90 era isso. Uhum. Se a gente Não, gostava de tinha uma isso. música, Né? a gente tinha que esperar para gravar no dedão com cassete. Sim. Se a gente gostava de um artista, a gente ficava gravando ele no VHS quando ele passava na televisão. Era o Então, pause apertado, soltava e ia. era outra relação. A gente tinha que construir as coisas. Então, eu ganhei o 2, eu Uhum. lembro até hoje, já é na década de 90, tá, Céu? Sim. E aí, Acrylic on Canvas me perturbou profundamente. Eu já gostava muito de ler, já era uma menina que lia muito, já era diferente nesse sentido. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, que é isso? É a minha Eu não tô gravação entendendo. preferida de toda a Legião Urbana, para mim. Eu não tô entendendo Totalmente. nada, né? E aí eu falei, pô, esse cara, que é isso? Que É, banda é o essa, que é né? isso, né? O que é isso? E aí você tem será, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai. E aí você começa a perceber que não é só contra o sistema, é uma Sim. fala do eu para o outro. E Uhum. para a gente adolescente faz total sentido. O Os sentimento, três né? primeiros álbuns da Legião Urbana
são uma conversa com quem está crescendo, como indivíduo, como sujeito, se afirmando no mundo, né? Então a minha relação com a Legião Urbana começou assim. E o meu segundo álbum favorito foi Tempestade. Eu ganhei de um namorado na época. E aí, quando eu ouvi aquilo, céu, eu terminei de ouvir o álbum, eu estava deprimida, arrasada. Eu falava, gente, que tristeza, que bode é esse que ele consegue? Como é que ele consegue transferir isso para mim? E aí já era uma idade em que eu estava cursando letras na UNB. Uhum. E aí você já consegue pensar, peraí, essas letras de canção aqui, cara, que profundidade. Existe uma coisa maior aqui. E ficou. Até que em 2009, a gente sentado lá no lançamento do Carlos Marcelo, em Brasília, numa mesa estava a Silvia Cintrão, minha orientadora, Vladimir Carvalho, que fez o Rock Brasília, e o Nicolas Ber, que é esse poeta lendário da nossa cidade. Sim. E começamos a brincar. E aí, Renato Russo, né, que figura. Aí o Nicolas, ele foi poeta? Vocês acham que Renato Russo foi poeta? Aí eu Aí falei, uau. jogou a semente, né? Aí a Silvia Cintrão captou essa onda, virou para mim e falou assim: Isso é um tema. Isso é Eles um falam tema. muito isso, né? Isso é um tema, Isso hein? é um E tema. pronto, calou-se ali, né? E aí eu fui parar para pensar. Mas sim, tem uma relação afetiva com Legião Urbana. Definitivamente, assim, não era uma banda comum. A gente ouvia João Penck e seus miquinhos amestrados, Uhum. o Traje a Rigor, Kid Abelha, que era emblemática, porque só tinha Paula Toller, não tinha mais ninguém, né? Uhum. E o cenário de Brasília era aquela coisa da ilha mesmo, né? Galera rica, filho de diplomata, filho de concursado, tinha acesso aos discos. O Clemente, quando ele fala do que era o punk rock em São Paulo, por exemplo, que o Dado quase apanhou na porta da boate, é porque era uma ilha, a galera era totalmente fora do que era o cenário punk rock para valer, Sim. que acontecia, por exemplo, em Rio e São Paulo. É, da E perifa essa mesmo, né? coisa, Da periferia. e a efervescência real, né? Que diálogo é esse que a Legião Urbana, e é uma questão de preconceito também com a Legião por causa disso, porque é um discurso mais elitista, Sim. né? Não estava ali no chão das coisas, no cru das coisas, como Mais ratos de rebuscado, um porão. discurso mais rebuscado, uma coisa mais existencial, que é muito É. estrangeira, né? É um discurso muito de um grupo inglês, né? Refletindo sobre a sua condição, aquele meio uma coisa The Cure, assim, que os Não, caras tem gente têm. que critica que fala que Legião é cover, The Killers, Smiths, né? E cover. É, porque eles têm uma questão sonora, assim, que é a grande crítica que a Legião recebe, que eu acho que é a questão musical, que os músicos não eram bons o bastante para fazer o que deveriam. Mas eu acho que é uma coisa que, cara, funcionava muito bem. Eu tenho muitos amigos que na época achavam que o Bonfá era um excelente baterista, que o Renato Rocha era um excelente baixista. Aliás, ele era um bom baixista mesmo. Ele era um bom E baixista tinha mesmo. o Dado, que aprendeu, que achou o jeito de tocar guitarra, né? O Dado É, encontrou um jeito aí. aprendeu, gente. Não toca qualquer coisa aí. Você acha que eles estão comprometidos com a música? Eles estão Pois é, interessados? Entendeu? Tem que relativizar também. pois é. E seu disco, então, preferido é o 2. Eu fico numa briga Não é entre o 2 e fácil, né? Tempestade, cara. Eu fico, sabe? Porque o 2 foi a descoberta e o Uhum, Tempestade foi a internalização. Foi sim, quando realmente eu fiquei movida com uma coisa, encucada, ouvindo muito várias vezes, sabe? Foi aí. é. Assim, eu tenho muita dificuldade também, mas eu acho que vem o 2 e vem o Quatro Estações ali logo em seguida. Quatro Estações é lindo. Quatro Estações é um troço muito sério. Tem umas letras ali que ficaram pouco conhecidas, tipo Eu Era um Lobisomem Juvenil, É. Maurício, 1965. Acho que foram músicas que ficaram um pouco abaixo assim dos grandes sucessos. Eu acho que tem ainda um charme. Júlio, vamos falar então dessa campanha de financiamento que a gente está botando o nosso ouvinte, espectador aqui, seja o que for, atiçado. Como é que ele faz? Está rodando no Catarse? Explica alguma coisa das recompensas. Como é que está rolando isso? É www.catarse.me/Renato o Russo. Tá, dois O's, E tá? aí, Renato ou Russo, tá? isso. E aí você entra lá a ajudar essa campanha e seleciona o que você quer fazer, né? Tem todo preço, tem todo tipo de coisa. E eu sempre digo para as pessoas, não pode comprar o livro, divulga, ajuda a Uhum, divulgar que já é ajuda, né? sim, sim. É uma Uma grande capa de cada alegria, cor, né? Isso é uma importante. capa de cada cor, Aí, que sim. depois eu fui ver que são as cores de uma mandala que eu tenho na minha parede aqui, que eu Olha falei, aí. cara, cheio de significados, né? Cheio Sim. de coisas acontecendo.
no universo paralelo não poderia deixar de ser, né? Porque o Renato acreditava muito nessas coisas, né? Ele te conhecia, ele perguntava qual o seu signo. Aqueles símbolozinhos do infinito, a pirâmide que ele gostava de colocar nas coisas que ele escrevia, Uhum. são símbolos de mapa astral, né? Então, E ao mesmo tempo muito católico, né? Isso é uma coisa paradoxal, né? extremamente, E extremamente. muito esotérico e católico ao mesmo tempo, né? A gente não Você vê vê que isso tinha sempre. coisas que ele vetava porque ele não gostava de brincar com coisa séria, né? Sim. Uma herança judaico-cristã muito forte. Esse apelo que ele fazia para os santos, né, a maneira como ele escrevia, a não assunção da homossexualidade de maneira Uhum. clara. Eu gosto de meninos e meninas, né, eu É, flutuo, eu sou pansexual. não se assumiu completamente de um jeito, assim. Não, e É. aí você vê, quando você pensa em personagens como o Cazuza e o Fred Mercury, a vivência do Renato dessas situações, que foram Uhum. iguais para os outros dois, foi completamente diferente, Sim. né? Então, é isso. É falar sobre isso. É um livro para trazer tudo isso, juntar com as letras de canção e a gente pensar. E eu fico muito feliz de você ter entrado nessa comigo, porque se não fosse você, esse texto nunca ficaria tão gostoso de ler como está, né? Porque sai de um texto rígido, acadêmico, cheio de jargões e torna-se uma coisa assim, como a gente está fazendo agora, um Uhum. papo Uma fluido, conversa. gostoso. Pois é. A Cris Fuscaldo ter topado fazer essa nossa, acreditado no sonho de alguém, né, Cel? Porque, Uhum. assim, primeiro tem que ter alguém que acredita. E Uhum. lança essa uma plataforma na Catarse. Hoje a gente chega a quase 50% da campanha. Sim. Em 13 dias de campanha, é nossa, é uma É muito bom. felicidade enorme. É. E contar com a ajuda das pessoas para qualquer coisa, assim, porque já divulgar ajuda, mas Uhum. principalmente comprar. Porque o Sim. livro só se realiza se participarem da campanha, Se a né? galera participar. Então eu também vou aqui como participante do projeto, que a gente está aqui entrevistando, mas não dá para a gente separar tanto as coisas assim, nem a gente quer, né? Senão o ouvinte não é a mesma coisa. Eu também quero pedir para a galera entrar lá no Catarse, escolher as recompensas, tem um monte de coisa. Você pode escolher o livro de uma cor ou das 3 capas, se você quiser, para dar de presente. Tem recompensa que você coloca o nome nos agradecimentos, se você não puder, de repente, comprar o livro agora. Tem outros kits, tem bolsa, tem um monte de camiseta, tem frete para o Brasil e para o estrangeiro se você estiver fora, como o Júlio, por exemplo, não está no Brasil nesse momento, né? Júlio está em Berlim. É. Então, enfim, é um projeto muito bacana. A gente trabalhou com muita leveza, porque é um tema que todo mundo gostava. Então, quando a gente gosta, sai um troço diferente, né? Então, se você é fã da Legião Urbana, do Renato, da persona do Renato, aquele cara misterioso e ao mesmo tempo que se expunha, jogava o coração pra gente, você tem certeza que você vai gostar do Renato Russo. Assim, trabalho feito com carinho e durante muito tempo, assim, burilado, né? Ficou muito bom. Fiquei muito contente de fazer E parte quem é também. que transformou Renato Russo, um eu em colisão consigo mesmo, que era o título da minha tese, em Renato o Russo? Pois é, né? Enfim, a gente ajudou, deu umas ideias, né? Não adianta nada Esse da. título é dele, gente. Ele que teve essa ideia genial, essa sacada incrível da dicotomia Renato Manfredini Júnior e Renato O Renato Russo. Manfredini, Renato O Russo. Foi na primeira conversa que a gente teve, né? Que eu tive que Cris apresentou você para mim, que a gente, ó, vocês vão trabalhar juntos assim e tal. Eu já vi, e se for Renato Russo? Eu joguei, né? Vai que funciona alguma coisa. E vocês gostaram, né? E Fiquei muito colou. contente. Fiquei muito contente. Gente, é isso. Então, tive aqui essa conversa maravilhosa com pessoa que ficou minha amiga agora. Eu tenho certeza que a gente vai fazer algumas coisas juntos aí, Júlia. Tenho certeza. Tomara. Né? Nossa, só quero. Também, Me quero chama que eu vou. muito. Eu também vou, também vou. Gente, é isso. Então, papo ótimo aqui com o Júlio. Tomara que dê tudo certo. A campanha daqui a pouco tá fechada aí. E vocês vão ter um baita de um livro, né? Júlio, meu amor, um beijo. Sucesso. Eu nem te desejo tão sucesso que a gente tá se falando todo dia, então eu desejo sucesso sempre. Tá bom? Obrigada, Céu. Tamo Obrigada. Você junto. também. Tá Tamo bom. junto e misturado. Tamo junto. Somos. É isso, gente. Valeu, até a próxima, galera.